Bom, a próstata é um órgão do tamanho mais ou menos de uma noz, que ela está situada logo abaixo da bexiga. Então, somente os homens possuem a próstata. Ela é situada logo abaixo da bexiga, então após a saída da bexiga, e por isso que ele causa, eventualmente, com o passar dos anos, alguns sintomas urinários. E ela é responsável por produzir grande parte do líquido seminal que o homem ejacula quando tem uma relação sexual. Então, a maior parte do líquido que o homem ejacula é secreção da próstata. A segunda maior parte das vesículas seminais, e o espermatozoide corresponde a só 5%. Então, primeiro, falar de fatores de risco para o câncer de próstata. Quais são os fatores de risco? Os principais fatores de risco são a história familiar. Então, pessoas que têm familiares, principalmente de primeiro grau, então o pai ou um avô que já tiveram câncer de próstata, tem 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Se eu tenho 2 familiares que têm câncer de próstata ou já tiveram câncer de próstata, esse meu risco aumenta para até 4 ou 5 vezes. Então, se eu tenho 2 irmãos, ou tenho pai ou irmão que já tiveram câncer, a minha preocupação é maior. Além disso, fatores raciais, por exemplo, a raça afrodescendente, a raça negra também, os pacientes negros têm maior incidência de câncer e esse é um câncer infelizmente, mais agressivo. Tem associação com alguns fatores, principalmente alimentares. Então, hoje se sabe que a dieta rica, principalmente em gordura ou alimentos processados, tem aumentado a incidência de câncer de próstata e a obesidade também está associada com isso. O álcool não interfere. O cigarro ele tem relação com o câncer de bexiga e com o câncer de rim. Com o câncer de próstata ele não tem associação, mas claro, ele vai contribuir para prejudicar a saúde de forma geral. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é tentar modificar esse lado de alimentação. Então isso eu consigo modificar, ter uma alimentação mais saudável, comer mais frutas, reduzir um pouquinho o consumo de carne, de gordura animal, principalmente, então comer um peixe de vez em quando, né? Comer um frango de vez em quando, bastante verduras e manter o meu peso controlado, evitar a obesidade, fazer atividade física, que com isso eu já reduzo um pouco a minha incidência de câncer de próstata. Hoje em dia, qual é a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia? Que se faça esse exame preventivo a partir dos 45 anos, se eu tenho alguma história familiar ou se eu tenho a raça negra, ou então se eu não tenho nenhum familiar a partir dos 50 anos. Tá? Então, essa é a recomendação. Porém, a partir dos 40 anos, uma consulta de rotina com o urologista para outras alterações, então a gente avalia muito no consultório, por exemplo, o homem começa a ter algum sintoma de dificuldade para urinar, ele pode ter algum grau de impotência sexual, que é disfunção erétil, e aí o local para ele reclamar, para ele fazer sua avaliação e seu tratamento, justamente é com o urologista. Então não precisa ter medo somente da avaliação da próstata. Existem várias outras patologias, várias outras doenças que o urologista avalia. Inclusive, por exemplo, se o paciente já tem um histórico de cálculo renal, já teve uma cólica renal, nessa consulta de rotina ele pode ser avaliado também por essa outra queixa, por que não? Os exames recomendados hoje são o exame de sangue, que é o PSA, e o exame do toque retal na maior parte das vezes. Então, o exame do toque retal é super rápido, ele não dói, e o paciente não vai ter uma sensação de perder a masculinidade como se pensava antigamente. Existiam alguns tabus, hoje em dia, graças a Deus, eles têm sido desbloqueados. O pessoal cada vez está mais consciente da importância de se fazer o exame. E não é só o toque. Hoje em dia, por exemplo, se eu tenho um toque alterado, um PSA alterado, eu já faço um pedido de um outro exame num segundo momento, que é uma ressonância magnética de próstata, para que se avalie uma classificação que indica a possibilidade de haver um tumorzinho na próstata ou não. Então, essa imagem com ressonância magnética, quando indicada pelo urologista, é muito importante para esclarecer e também avaliar melhor. O ano todo, os profissionais urologistas estão à disposição para que seja feita essa avaliação e esse controle. O mês de novembro foi eleito por ser o mês de conscientização do câncer de próstata, Novembro Azul, e o dia 17 é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Então, daqui a 2 semanas teremos o Dia Mundial de Prevenção ao Câncer de Próstata, mas claro, o mês todo e durante o ano todo deve ser feita essa avaliação.